Tá, né? A gente fica velho, a gente tem que colocar óculos. Gente, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em uma palavra que é muito pesada, que ninguém gosta muito mais de pregar, porque o povo hoje em dia gosta de uma igreja que massageia o ego. E eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Se vocês acham que eu vou exortar alguém, xingar alguém, não vou. Eu só vou falar o que Deus. A partir do momento que eu abrir a Bíblia e começar a falar a palavra, já não sou mais eu. É Deus me usando. Em nome de Jesus, tento entender quando o Renê estiver falando, quando Deus estiver usando. Esse discernimento é muito bom para os irmãos, tá? Então eu queria que vocês abrissem a palavra em Gênesis, está muito fácil. 24, 19, versículo 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém? Então nós vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, em todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Podem fechar suas Bíblias, Deus abençoe a palavra. Gente, Sodoma e Gomorra foi uma palavra que eu dobrei meu joelho muito para pedir a Deus, porque meu testemunho, além dele ser forte, eu fui pedindo ele. Eu fiquei 1 ano buscando também o testemunho, depois da minha conversão, porque a gente converter a Cristo é uma coisa, agora continuar com Cristo é outra. É muito difícil. Você sabe disso. Você está todo dia renegando tudo lá fora, para você estar aqui, na melhor casa que existe para mim hoje. Hoje eu prefiro estar aqui. Então, para acontecer isso, foi muito difícil para mim. Então, essa palavra aqui, ela foi falada para mim através do Espírito Santo, porque eu zombava dela com a minha mãe. Eu falava, mãe, Deus errou em alguma coisa. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, só fica julgando na minha cara isso. Que é por minha culpa. Como por minha culpa? Então Deus errou, soltou algum lá e saiu eu aqui. Aí eu aqui. Eu estou aqui, por que eu estou aqui então? E eu sempre zombava. Não aceitava o pastor orar por mim. Muita coisa dessas coisas aconteciam comigo. Só que eu era o quê? Sem sabedoria, sem conhecimento. Não conhecia a palavra. Eu fui conhecer a palavra agora. Então eu sou um bebezinho na mão de Deus, na igreja. Tá? E para mim subir nesse altar aqui é muito temor, é muita luta, é joelho dobrado, é jejum, é oração, é busca da palavra para entregar direitinho para vocês. Eu gostaria que vocês vissem um vídeo de como eu era antes. Pode passar, por favor? Glória a Deus, aleluia. Se eu pudesse escolher, não escolheria ser diferente de você. Quem iria escolher sofrer, perder família e rejeitado ser? Essa é a nossa história e você vai conhecer. Muitos de nós foram marcados por abusos, sofrendo na mão de um adulto, desde a infância tendo que lutar, guerras travadas sem ninguém imaginar. Imagina crescer e começar a perceber que o seu amigo é diferente de você, e por causa disso ter que enfrentar a rejeição dentro e fora do seu lar.
Marcados pela dor da rejeição, açoitados por não receber amor e compreensão, sendo inocente ter que carregar um peso de culpa, dores e traumas. Marcados na alma, olhares dizem que não somos bem-vindos. Você realmente acha que se eu pudesse... Amém? Pois é, gente, hoje eu estou aqui, né? Sou diácono na minha igreja, aquela ali é a minha esposa, né? O Davidson, que estava o baterista ali, é meu genro, emprestado, mas é meu genro de consideração. A filha dela passou a ser minha filha, porque quando a gente pega uma família, pega ela inteira, né? O gato, o cachorro, o lebre, todo. Então vamos começar pelo testemunho, tá? Bom, eu vou falar primeiro uma reflexão muito rápida. Bom, gente, faz 3 anos a mais que eu não me prostituo, não me drogo, não me sujeito a práticas homossexuais e todas essas coisas que fizeram pecar. Venci. Por isso, quero dizer para você que é possível sim. Foi um intermédio de Jesus Cristo que Deus enviou o Espírito Santo que nos guia em nossas decisões e nos faz vencer o pecado, refletido em nós o caráter de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou, quem é nascido da carne, é carne, mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Quem ainda é carne, ou seja, nasceu de novo em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, não se curvará a direção do Espírito Santo. Quem é espírito, nascido de Deus, também não se curvará aos desejos da carne. Viver na carne é entender a voz do coração, o qual é perverso e enganador. Porém, quando a pessoa se entrega ao Espírito Santo, ela se torna forte, suficiente para resistir aos apelos carnais e se mantém salva na presença de Deus. Lembrando, mesmo se entregando para Cristo, há uma guerra entre a carne e o espírito. Porém, aquele em que a pessoa se sujeitar a alimentar o que vai prevalecer nessa guerra. Então, seja imitadores de Cristo, assim como eu sou. Então, saiba de uma coisa, assim como eu estou conseguindo, creia que você também irá conseguir. Pois só não há solução após a morte. Mas enquanto vivermos, aceitar Jesus Cristo como Salvador, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Bom, eu vou falar para você sobre meus testemunhos em tópicos. Eu vou lá na barriga da minha mãe agora, tá? Vou nascer de novo. Lá no meu passado, vou futucar coisas passadas que eu quero passar para algumas mães que, às vezes, para servir de alerta, que foi o que o pastor falou aqui, né? Para servir de alerta para algumas mães, alguns pais, que, às vezes, o carinho da minha família comigo me ajudou muito. Mas o cuidado de Deus comigo, desde a barriga da minha mãe, mesmo sabendo que meu pai amaldiçoou, ele já cuidou de mim. Então, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu fui pisado, fui. Mas Deus cuidou de mim aquele tempo todo. Eu fui entender isso depois que eu converti. Entendeu? Então, olha, eu vou falar sobre o abuso sexual na infância. Às vezes começa como uma relação amigável ou um jogo sujo sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, com o objetivo de satisfação desse adulto. Pode acontecer por meio de ameaça física ou verbal, ou por manipulação ou sedução. Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa conhecida da criança ou do adolescente, geralmente familiares, vizinhos ou amigos da família. Ao contrário do que muitos pensam, o abuso sexual não acontece necessariamente com o contato físico.
Existem diferentes tipos de abuso sexual que acontecem sem contato físico. É importante que todas as pessoas no entorno da criança estejam atentas para os sinais apresentados por quem sofre uma ou mais violações, pois a falta de atenção dos pais e pessoas próximas pode custar décadas, grava isso, décadas de abusos até a pessoa completar a maioridade e ter ela mesma coragem de se delatar. Deu para vocês entenderem até aqui? Que a pessoa é abusada, ela fica calada. Depois que ela completa 18 anos, talvez ela fale, talvez ela não fale. Ela continua ali sofrendo, como aconteceu comigo. Satanás já tinha laçado a minha vida. Depois disso tudo, o trauma é tão grande que tem quadros com consequências gravíssimas, levando até o suicídio, por vergonha de se expor. Hoje eu me exponho, porque hoje a graça de Deus me basta. Eu não dependo de vocês para viver, eu dependo de Deus. É uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Eu não preciso da opinião de ninguém para falar se eu voltei a ser o que eu era ou se eu não voltei. Ele sabe. E basta. Hoje eu estou curado. Mas olha, só tive consciência disso agora que estou com Cristo. Então foram 50 anos achando que tudo que vivi foi uma vida homossexual por décadas, sem noção e sabedoria. Só Deus sabe o que eu passei sozinho para calar meus traumas e frustrações. Então, qualquer sinal diferente do seu filho der, haja o que houver, socorra ele com carinho. Pois atrás do abuso vem várias coisas que se passam na frente, como: para esquecer, eu bebia, eu fumava, eu me drogava, caía cada dia mais no pecado, sem conhecer sequer a palavra direito, mesmo vindo de um berço evangélico. Minha mãe é da Assembleia de Deus, uma igreja que muitos conhecem como rígida, né? Deus é amor, Assembleia de Deus. E eu sou do berço evangélico. Eu batizei lá a primeira vez. Só que eu batizei novamente, porque eu perguntei à minha pastora: posso batizar novamente? Ela: pode. Por que você quer batizar de novo? Porque eu não conheci Jesus. Eu conheci agora. Agora eu tive encontro com Deus. Agora eu sei a verdade. Naquela época eu batizei e saí da igreja. Satanás roubou vários anos da minha vida, sem que meus pais soubessem dos traumas, que foram muitos traumas eu sofri. Tantos de abusos sexuais, como humilhações. Foi muito difícil. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, estou reconstruindo e com vergonha do meu passado. Tipo isso. Eu tenho vergonha do meu passado? Tenho. Mas ele existe. Mas se você me procurar lá, você não vai me achar, meu irmão. Você não vai me achar, você vai ver só foto, um vídeo. Eu não estou lá mais. Porque Cristo falou: pega a tua cruz e siga. Se você fizer isso, você vai para o céu. Porque Deus está pregando a palavra. Deus é amor. Deus quer que você ame seu irmão, indiferente do que ele é. E eu já fui em várias igrejas vestido de mulher, do jeito que eu estava aqui. E era difícil para mim uma pessoa falar aqui comigo. Mesmo na Assembleia de Deus, eu cheguei a sentar no banco e não tinha 5 minutos que eu estava na igreja, o irmão virava, o pastor falava assim: olha lá, o filho do irmão Manuel Calixto está ali, vamos recebê-lo com... Como que levanta um bitelo de um travesti ali dentro da igreja? Você acha que o pastor foi correto em fazer isso? Não. Se entrar alguém ali agora, do tipo que eu era, eu vou falar, vou ficar quietinho, deixo ele sentar. Quem tem que fazer isso são os diáconos, são as pessoas que estão em volta. Eles que vão abraçar essa pessoa, com todo carinho. E nada de ficar olhando para o ladinho, não, gente. Porque você crucifica seu irmão com um olhar. Você trava ele todinho. A gente tem que ir abraçar e falar assim: vem cá, me dá um abraço. Eu posso te dar um abraço? Um simples abraço muda tudo. Mas não, ele falava. Como é que levantava? Eu levantava envergonhado.
5 minutos depois que todo mundo distraía, eu levantava e ia embora. Como é que eu ia aceitar Jesus? Então eu tive que ter o encontro com Deus, realmente é onde eu vou começar a falar sobre o meu encontro. A infância eu já falei. Aos 10 anos de idade eu fui abusado sexualmente. Começou com 10 anos de idade. Então, meu pai e minha mãe, nós somos 13 irmãos. 13. Então, você imagina uma família conturbada. Filho para lá, filho para cá, mãe toma conta de um, toma conta de outro. Então, não dá tempo de nem perceber as coisas. Hoje, se você reparar como é que a família está hoje, estão querendo um filho. Ninguém está querendo 2. 2 já esquenta a cabeça, né? Mas não, antigamente os pais faziam, era 13 meninos. 12, 15. E dava conta de ver todo mundo. Só que hoje o mundo está tão grave, mas tão grave, porque o mundo hoje, eles estão atacando as criancinhas em qualquer lugar. Está sendo muito fácil bulinar uma criança e ninguém percebe. Então, na minha infância, eu fui bulinado dentro da minha casa, dentro da própria casa. E foi terrível o meu abuso. Doeu de mim, doeu muito. A minha alma foi ferida, foi. Só que Satanás aproveitou daquela brecha, porque Satanás quer da gente o quê? Uma brechinha. Ele não quer uma brechona, ele só quer uma brechinha sua. Então, preste atenção no que você vai fazer daqui para frente quando você ouvir meu testemunho. Que a brechinha que você der a Satanás é nela que ele vai entrar. E essa brechinha pode fazer um estrago na sua vida. E foi nessa brecha que fizeram em mim, porque começou na barriga da minha mãe. Quando eu me assumi para a minha família, eu perguntei ao meu pai, pai, quando minha mãe estava grávida de mim, qual foi a reação do senhor? Porque só tem essa meninada toda. Eu estou no meio certinho da família, bem no meio de 13. Eu estou do 7º para o 8º. Ele falou assim, quando você ia nascer, eu falei, Dalva, eu quero uma menina. Se não puder vir uma menina, que não vem ninguém. Dá para vocês entenderem o que uma palavra soltava ao vento pode acontecer? Eu fui amaldiçoado na barriga da minha mãe. Eu entendi isso depois que eu estou com Cristo. Meu pai está para a glória, mas se ele estivesse aqui, eu não teria vergonha de falar, não. Envergonhado seria ele, não eu. A vergonha seria para o pai, não para o filho. Que através do meu pai, a minha vida foi destruída por anos. Foi julgada ao vento por anos. Foi o que vocês viram. Isso aqui é só um pedaço. Então, na minha adolescência, com 16 anos, eu comecei a fumar o primeiro cigarro comum meu. Que foi o maldito que me durou até o finalzinho. E vou falar mais uma vez de Jesus Cristo na minha vida. Toda vez que eu vou fazer exame de raio-x, ele falou comigo assim, você tem um pulmãozão. Nossa, vamos fazer de novo, porque não está dando para pegar. Você põe assim, só que você faz assim, e dá aquele pulmãozão, e eles não conseguem achar o problema onde está. Aí eu falei assim com ele, assim, precisa falar com o senhor. Uma curiosidade já faz anos. Ele é grande, mas ele é preto, é alguma coisa assim, que a minha mãe fala que quem fuma fica preto. Não, seu pulmão é limpinho. Por quê? Porque eu sou fumante. Olha o cuidado de Deus. Já começou por aí, né? Já deu para perceber? Que mesmo no pecado, Deus ainda cuida. Deus está calado, mas Deus cuida. Deus escreve a história da gente. Deus é maravilhoso o tempo todo. Ele escreve a sua vida. Enquanto você viver, você está achando que a vida só para quando você morre. Que não tem mais volta. Acabou. É o último estágio. Ou é céu ou é inferno. Não tem mais porquê. Na minha juventude, eu tinha o meu trabalho. No Real Esporte Clube. Trabalhei lá por 12 anos, né? E ouvia aquelas palhaçadas. Essa coca é Fanta, esse menino enrola em cortina. Essas coisinhas bobas, né? Que as pessoas ficam lançando pelas costas da gente. Por exemplo, uma mulher hoje está existindo muito transexual. Está tão bagunçado que eu nem sei mais falar. Na realidade, não estou julgando ninguém, mas hoje em dia está uma confusão danada. É homem até pregando de barba e salto alto. Então, assim, já dá para você ver que
Tá bizarro. O tempo está ficando feio. Então, quer dizer, no fim do tempo, Deus fala que o amor de muitos esfriarão e haverá falsos profetas. Então, preste atenção. Quem você está seguindo? Então, o que aconteceu na minha juventude? Trabalhei 12 anos, lá ouvia isso tudo, e toda vez que alguém falava, mais eu me enfiava no pecado. Mais eu me enfiava no pecado. Só que... Peraí. Eu tive uma depressão profunda em 2002. Tive uma depressão profunda. E eu fiquei 2 anos afastado do meu trabalho. Esses 2 anos, para mim, foi crucial. Porque eu ouvi muita coisa a meu respeito na minha cidade. Eu morava na cidade vizinha, próximo, onde minha irmã morava. E nessa cidade chegavam as notícias para mim. De que acontecia da minha vida. Ah, nossa, ele... Até matar, já me mataram. Já me mataram várias vezes. Aí... eu só me afundava mais na depressão. 2 anos encostado, fechado num quarto, igual um bicho. Minha mãe orando, indo lá. E eu xingava minha mãe, deixa eu morrer. Eu quero morrer, eu não quero viver mais. Eu não tenho mais nada nessa vida. Um dia, Satanás falou no meu ouvido. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando é Espírito Santo, quando é Satanás está falando com a gente. Dentro do meu quarto, sozinho chorando, Satanás foi no meu ouvido e falou comigo assim: você quer ser mulher? Para. Sai desse quarto. Você vai ver como é que os homens vão namorar você. Eu saí do quarto. Acho que não, deu não. Falei com ela assim: Renata, você tem quantos peças Barbie em casa? Ela, tenho 2 ali, novo. Você me empresta? Ela, para quê? Porque a partir de hoje eu não vou ser mais homem, não. Eu vou ser o que eu vou assumir de vez o que eu sou. Eu vou ser mulher. Raspei todos os pelos do meu corpo no banheiro. Falei, me presta uma saia curtinha sua, porque eu vou para a cavalgada com as Zéias. Vou ligar para ele e eu vou para a cavalgada. Deu aquela coisa mais horrorosa, né? Imagina. Eu saindo da depressão, achando que eu ia sair da depressão, Satanás falou comigo: veste mulher que você vai sair da depressão. E realmente, Satanás te dá de bandeja tudo que você quer. Você acha que você pode... eu quero isso, eu quero aquilo. Tem cuidado com o que você pede. O mundo espiritual, ele existe. Então, e nem eu falar isso, eu passei a me travestir de mulher. Saía para a rua com vergonha, às vezes, e tal, mas estava tudo ok. Para mim, eu estava me achando maravilhosa. Aquela bicha magrinha, esquelética, da cavalgada. Que é a coisa mais horrorosa. De salto alto. Mas ela não descia de salto, não. Ela ia. E a pombagira tomou conta da minha vida. Só que existia uma mulher do coque. Já ouviram falar de mulher do coque? Alguém já ouviu falar da mulher do coque? Existia uma mulher do coque. Estou arrepiando que o Espírito Santo desce. Existia uma mulher do coque que dobrava seu joelhinho na igreja da Assembleia de Deus pela minha vida enquanto eu estava no mundo pecando. E ela, junto com as irmãs de oração, dos ciclos de oração, dobrava o joelho e falava: meu filho não é isso. Meu filho não vai ser isso. Eu rejeito no mundo espiritual, tira essa vida do meu filho. E minha mãe orava nas minhas roupas, minha mãe orava na minha vida. E eu brigava com minha mãe, eu xingava minha mãe. Então são coisas que acontecem com a gente, que você acha que ninguém está orando por você. Às vezes você acha que nem seu pastor, você não sabe o que um pastor paga um preço pela vida da gente. Hoje eu entendo isso. Se eu soubesse, eu tinha dado valor. Eu estava na igreja com Cristo há mais tempo, gente. Dê valor a Cristo enquanto é tempo. Não brinca com Cristo, não. Não vem brincar de sentar na igreja, ficar olhando o pastor pregar, louvor bonitinho, bateria bonita. Não, olha para a cruz. Na hora que começar a tocar uma música, concentre-se nela. Esquece o mundo lá fora. Olha para a cruz. E foi assim que eu fiz. Passei esses anos todos no pecado. Só sofrendo, achando que eu era a coisa mais linda da vida. Apesar que eu fiquei bem horrorosa ali, né, nas fotos que vocês viram. Mas
Então, tudo bem. Satanás brincou comigo? Sim. Ele brincou muito. Só que ele esqueceu da mulher do coque. E a mulher do coque um dia, olha, mãe de joelho, filho de pé. Então não esqueça disso. Se um pai dobra o joelho, o filho está de pé. Agora, se você não ora pelo seu filho, você vai ficar aceitando o que os outros vão falar do seu filho, só vai acontecer coisa ruim para ele. Nada vai acontecer de bom. Me arruma um papel, deixa eu pegar aqui um papel. A gente chora, gente. De emoção. É porque a minha vida foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Então, a gente lembrar do passado é ruim mesmo. Eu tento não chorar no meu testemunho, mas hoje o Espírito Santo está falando muito comigo. Tem falado desde quando eu pisei em Belo Horizonte, eu tenho falado do meu testemunho. Então, essa mulher do coque orou esses anos todos. Então, chegou um dia que chegou uma pessoa e falou lá em casa, Dona Dalva, não, eu passei, o pastor estava na minha casa, aí eu passei da cozinha para o quarto, ele pegou e falou assim, você? Eu peguei e falei assim, oi, deixa eu falar com você. Deus me mostra você descendo a sepultura. Eu te vejo no vidro do caixão, é você, não é mais ninguém. Tem mais filhos, fala, tem mais filhos, não tem, Dona Dalva? Eu tenho mais 12 vivos, 11 vivos, só morreu um. Mas esse eu vejo descendo a sepultura. Eu falei assim, como assim, ô? Você é doido? Aí a mãe, ele é pastor, Reni, respeita. Olha, eu respeito porque eu respeito Deus. Mas como assim agora? Agora eu vou ter que ficar andando, olhando para os lados agora para ver se eu vou morrer? Se vai me matar? Quem vai me matar? Como que eu vou morrer? Eu uma saúde toda, como é que eu vou morrer? Tem jeito não. Eu vejo. Aí eu fui para o quarto. Não quis ouvir, nem oração, nem nada. Mas lá o Espírito Santo falou assim, ele vai escutar o que ele vai falar lá. Que o Espírito Santo incomoda a gente. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, ele incomoda a gente. Eu escutei ele falando com minha mãe assim, Dona Dalva, este ano Deus vai fazer um rebuliço na casa da senhora. E tudo que a senhora tem pedido de joelho vai começar. E Deus vai fazer a obra nessa casa. E a senhora crê nisso, Dona Dalva? Ela falou, eu creio, meu filho. Eu creio no meu joelho. Ele está doído. Eu não aguento mais ajoelhar. Mas eu oro deitada, eu oro sentada. Mas eu paguei muito preço. Eu espero. Porque a minha promessa é que meus filhos todos estejam na igreja para mim poder ir embora. Eu escutei ele falando isso com ela. Continuei no pecado. Eu estava separado de uma separação conturbada, de uma confusão que eu tinha no mundo. E eu não acreditei em nada disso. Já vai Deus de novo na minha vida. Aí entra Deus de novo. Por eu ter, aí agora eu vou falar sobre a minha conversão. Minha conversão. Diante da situação, eu fiquei muito tempo tendo uma relação abusiva. Comecei a perceber que estava cheirando muito pó. Eu já cheirava muito pó. Já usei tudo quanto é tipo de droga que vocês imaginarem. E eu já estava na pedra. Eu estava fumando muita pedra. Era 30 por dia, era 90 final de semana. Então, era muita pedra. Tinha um detalhe importante durante esse meu afastamento com Cristo. Que mesmo sabendo do meu pecado, eu tinha um temor intenso por Deus. E esse temor, eu com tristeza, toda vez que eu estava triste, no canto chorando, eu falava, Deus. Porque pai, ele me cutucava na barriga e falava assim, olha, se você sentir o dedo de Deus, ele apertava. Dói, não dói, filho? Imagina a mão de Deus de você. Então eu falava, Deus, não me trata por dor, me trata por amor. Eu quero conhecer o teu amor. Eu chorava, podia estar chorando, em prantos, que eu só pedia a Deus, eu não tinha medo de pedir a Deus. Eu falava, Deus, me trata por amor, não por dor. Então agora eu vou contar a parte que Deus foi carinhoso comigo. Que vocês vão ficar impactados do milagre que Deus fez na minha vida. Há um mês
atrás, antes do acontecido, eu estava falando com a minha irmã. Eu escovava cabelo com ela no salão, falei com ela assim, vão no hospital, me leva no hospital hoje, que eu estou sentindo as pontadas aqui doendo nesse dedo aqui, ó, e eu estou achando que eu estou infartando. Aí ela está assim, Renê, você está doido? Não, vai ficar não, não está infartando nada não, você é doido, está com saúde toda? Eu estou infartando. E fui falando o mês inteiro. Aí teve uma sexta-feira, não sei se foi de sexta, não lembro, porque foi sábado ou na sexta, que deu, no dia 10 de janeiro de 2022. Essa pontada passou para debaixo do sovaco. Aí ficava fincando. Eu fiquei apertado, fiquei ali. Seu Renata, hoje está doendo um pouco mais, está mais para cima. Está aqui debaixo do sovaco, está fincando, mas é pouquinho, não está sentindo dor não. Dá para nós terminar o segundo tempo. Passei a tarde escovando cabelo, muito cabelo. E falei com ela, não quero jantar, vamos para o hospital, só me deixa lá, eu sei que eu vou ficar, que eu vou agarrar, então você me deixa lá e vai embora. E depois vocês voltam para poder me levar alguma coisa, que eu sei que eu vou agarrar. Aí ela pegou e falou comigo assim, ô Renê, e se você morrer? Eu falei, se eu morrer, eu vou para o inferno. Só isso. Eu sei que eu vou para o inferno. Eu sabia dos meus pecados. Eu sabia do que estava acontecendo. Deus me levou na porta do hospital. E através do meu testemunho que eu peguei dentro do hospital, eu descobri que Deus, eu perguntei para ele sobre os meus 45 minutos. E ele falou, eu permiti Satanás tirar sua vida. Por 45 minutos. Mas eu tenho a chave da morte, por isso eu te busquei. Então, eu sou um milagre. Eu estive morto por 45 minutos, eu tive 18 paradas cardíacas. Era para mim estar tomando comida no canudinho, deitado numa cama, nem sei se era no hospital ou se era em casa, só para falecer, né? Porque isso aí, quem fica aí, fica vegetando, até morrer. Olha a pessoa que eu estou aqui hoje. Olha o milagre que Deus fez comigo. Hoje eu tenho minha esposa, tenho meus netos, tenho uma vida tranquila, não preciso me preocupar. Sou livre, como ele cantou. Sou livre. Eu sou livre, não sou mais escravo. Então Deus me livrou naquele dia, mas ele deixou Satanás me envergonhar novamente. Porque na hora que eu tive a parada cardíaca, minha irmã estava assinando para poder eu entrar para o hospital, porque ela falou assim, ele estava infartando. Nisso eu já tinha ido para o banheiro. Na hora que eu já ia para o banheiro, o porteiro era meu amigo. Ele viu que eu estava esquisito. Eu falei que Cristiano, eu estou esquisito. E quando ele olhou para mim, ele só me segurou para mim não me machucar. Ele me segurou, eu já desci morto. E os primeiros socorros foi ali. A vergonha que Satanás me fez passar foi ali. Porque ali, a mulher que estava de cabelão foi descoberta ali. Cortaram minhas vestes no meio de todo mundo. Fiquei peladão ali, como vinha ao mundo. As vergonhas tudo de fora. A mulher que não tem o que não tem, né? Estava ali, aquele trem horroroso ali, deitado. Mas eu não vi nada, gente. Deus foi tão lindo comigo que não senti dor. Nada eu senti. Eu não sei de nada que aconteceu naqueles 45 minutos. Fui perguntar para Deus, por terceira, milésima vez, Deus fala, deixei Satanás tirar sua vida. Eu tenho a chave da morte. Entenda isso, filho. Então, gente, naquele momento eu ia para onde? E Deus me deu a chance de estar aqui hoje. E se eu estou aqui hoje pregando, é porque Deus é vida. Deus é capaz, Deus faz o impossível acontecer. E Deus fez na minha vida. E o que Deus fez na minha vida foi tremendo para mim. Quando eu descobri isso, tudo que Deus fez na minha vida. Então, apesar de tudo, né, eu tive essa libertação. A minha libertação foi o seguinte. Eu continuei indo na célula, né? Essa irmã minha com a minha sobrinha estava evangélica, meus irmãos já estavam evangélicos. Esse pastor que teve na minha casa, depois eu fui entender, né, que eu ia morrer mesmo. Ele me viu realmente morto, né? Então Deus mostrou para ele que a forma que eu ia morrer, eu não sabia. Mas que eu morri. E vim para Belo Horizonte. Então,
aconteceu o seguinte. Eu estava na casa da minha irmã, minha sobrinha fazendo escrevendo uns negócios lá, e o Espírito Santo me incomodando, sentado no sofá, vendo o Netflix. Aí estou olhando ela fazer, e ela era novinha na época, agora está casada, né, ganhou neném, tem pouco tempo, graças a Deus, mais um sobrinho neto, né, que estou cheio de sobrinho neto, gente. Sobrinho eu tenho um tanto, mas sobrinho neto, acho que é pouca gente que tem um tanto, né? Sobrinho eu tenho 50. Sobrinho neto, acho que eu tenho uns 10. Então, ela estava no cantinho dela lá estudando, e eu estava incomodado, eu ficava olhando para lá e assim... Falei assim, ô Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo aí? Com essa Bíblia na mão. Ô tio, eu estou estudando para a célula. Vocês têm célula aqui? Então, amém? Eu sou fruto de célula, gente. Amém? Então, na célula, e pelo carinho que eu falo, que a mãe e o pai têm que ter o cuidado de cuidar desde criancinha, mesmo com as maldições que as pessoas lançam no seu filho, quando chega da escola chorando, procura saber direitinho o que está acontecendo. O carinho da família é fundamental. A minha sobrinha, eu criei ela, ajudei a criar ela, porque quando eu tive a depressão, foi para a casa dela que eu fui morar. Ela e meu sobrinho Mateus. Então, eu falei, ô Ju, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou estudando para a célula. Eu falei, que isso, célula? Ô tio, célula, nossa, como é que eu vou te explicar? Ó, célula, sabe aquele negócio que vô falava, que fazia lá em casa, na sua casa, no culto doméstico? É tipo isso, mas é um pouco melhor. Aí eu para ela, todo inocente, né? A Brenda, né? Cá, se eu for lá, será que eles vão falar alguma coisa comigo? A minha sobrinha, com todo carinho, falou assim, ô tio, você quer ir? Se eu quero. Vai mais linda do que nunca. Aí eu, opa, vou arrasar. Vou arrasar, né? Aí pronto. Me arrumei, né? Fiquei doido para chegar a hora da célula. Pus meu salto, era frio, coloquei roupa de frio, bonitinha. Vai tapadinha, bonitinha, né? Ver Cristo, então, sempre tive respeito. Eu poderia estar pecando, mas eu sabia que Cristo existia. Eu sabia do Salvador. Eu sabia do Messias. Eu nunca deixei de esquecer do Messias. Eu poderia estar pecando. Davi foi o segundo coração de Deus, por quê? Ele pecava, mas ele falava o pecado, porque pecado tem nome, viu, irmão? Se você acha que o pecado não tem nome, não adianta você virar assim, Jesus, me perdoa meus pecados. Não, o pecado tem nome. Eu xinguei fulano, eu falei mal de ciclano. Pode falar com Deus o pecado. Ele gosta disso, de arrependimento verdadeiro, genuíno. Então eu falei com ela. Então eu vou. Fui para a célula. Na célula, eu já fiquei meio assim, acanhado. Assim, fiquei apertado, né? Todo mundo olhava para mim, mas olhava com carinho, brincava, divertia, ria. Estava uma coisa assim, descontraída. Então eu não conseguia me ficar envergonhado, nem nada. E todo mundo brincava e pegava no meu cabelo. Nossa, seu cabelo é lindo. Nossa, que lindo o seu cabelo. Eu, tá bom, obrigado, obrigado. Aí começou a palavra. Aí a palavra vai entrando. E a palavra vai sendo plantada. Vai sendo plantada. Nesse primeiro dia de célula, eu lembro que eu chorei muito. Porque tem o colinho do papai. Não sei se as suas telas têm o colinho do papai. Se vocês não tiverem, façam isso. Tem o colinho do papai, que eles colocam uma cadeira representando Cristo. E quem tiver com vontade de sentar no colo do pai para receber uma oração, sente. Aquilo foi fundamental para mim. No primeiro dia que eu sentei, eu fiquei 2h30 sentado naquela cadeira. Eu não queria sair do colo dele, não. Eu não queria sair do colo dele. Mas eu resisti, porque Satanás, ele é sujo. Ele é imundo. Mas na minha vida ele não toca mais, porque eu tenho um Cristo que me defende. Eu tenho um Cristo que me defende. Então, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu fiquei naquele colo chorando. E voltei para casa totalmente diferente. Tudo estava diferente para mim, estava tudo estranho. Já não era mais eu, já estava mudando, as coisas já estavam mudando. Cristo já estava fazendo a obra, que Deus faz é assim, é devagarzinho. Tem um processo, irmão. É um processo. E esse processo demorou. Porque eu fiquei
quase um ano. Desculpa, irmãos. Eu fiquei quase um ano para me aceitar Jesus de novo. Mas qual foi o meu pedido para Jesus quando eu estava no mundo? Lembram? Alguém lembra aí? Para ir por? Não por dor. Então eu não senti dor. E eu já estava conhecendo o amor de Cristo comigo. Então, através da palavra que eu estava lá, eu resolvi ir para a igreja. Falei, Júlia, se eu for na sua igreja, vai eu de novo perguntar. Se eu for na sua igreja, eu vou arrumadinha. Se eu for na sua igreja, será que alguém vai olhar para mim diferente? Vai acontecer alguma coisa? Ela falou comigo assim, tio, vai, linda, pode ir. Esquenta a cabeça não. Só você ir, olha o que o pastor vai pregar e fique quietinho. Vai dar tudo certo. Mas você entra comigo? Entro. Você vai ficar perto das meninas lá. E eu empolgado, que as meninas dançavam, minha sobrinha dançava, ministrava na frente, igual a Miriam, minha neta lá, ó, linda, maravilhosa. Aí eu, sentado com elas, ficaram lá, as meninas começaram a me acolher. Mas um dia, veio o carinho da igreja de novo. Missão, chama-se missão. Isso que eu vou falar aqui agora. Eu sou missionário também, tá? Tive que aprender a amar as coisas com Deus. A missão. A Brenda queria ir no banheiro. E ela olhou, pensou assim, e agora? E o xixi apertando, e eu seco na palavra, mas alguma coisa me incomodando. E eu vou ter que mijar, e como é que eu vou fazer? E agora? Eu estou aqui com essa saia, mas como é que eu vou no banheiro de homem? E eu vou fazer o quê? Olhei para a Júlia, fala com alguém. Eu quero ir no banheiro. Ela foi, chamou a menina, falou com ela, falou comigo assim, você quer ir em qual banheiro, querida? Aí eu, pode ser no feminino? Ela, pode. Você espera só um minutinho? Aí espero. Ela saiu, discretamente, foi lá fora, conversou com as mulheres que estavam indo no banheiro, cercou o banheiro, sem eu perceber nada, e foi lá e me buscou. E foi eu, linda e maravilhosa, para o banheiro de mulheres. Lá vai ela, linda na passarela, sendo tratada por Deus. Entrei no banheiro feminino, porque se eu fosse no banheiro masculino, também ia dar B.O. Que um homem que fosse me levar ia ficar tudo estranho. Eu ia ficar chateado, porque no mundo eles me aceitavam entrar no banheiro feminino. Por que na igreja eu tinha que entrar no banheiro masculino? Não, gente, se acontecer isso aqui, aprendam com o meu testemunho. Façam isso. Fica alguém na porta, aqui, eu vou ficar vigiando para você, fica à vontade. E as mulheres incomodam, não? Porque é muito triste a nossa vida. A gente é julgado o tempo todo, a gente é espizinhado o tempo todo. Para ir num churrasco, é complicado. As pessoas não querem esse tipo de gente no meio. E era a hora de você conseguir uma alma para Cristo. Deus não quer nada de você além de almas. E eu peço a Deus todo dia, almas, Jesus. Traga almas para mim. Eu quero almas, é o que eu anseio. Porque eu respiro, eu transpiro, eu brinco muito com os outros. Olha, você quer sentir o gosto de Deus? Lambe minha mão. Eu transpiro, Jesus. Porque Cristo entranhou nas minhas entranhas. Está todo dentro de mim. Eu só sei falar de Cristo, eu só sei falar da bondade de Deus comigo. O tempo todo Ele foi bondoso comigo. Dentro da igreja, esse carinho que eles tiveram, eu continuei indo da igreja. E foi um ano. Teve um culto, eu estou saindo do contexto aqui para ser mais rápido, tá, gente? Teve um culto que teve uma mulher que cantava e pregava ao mesmo tempo. E ela cantava, mas louvor assim que deixava... Eu já chorava tanto, mas chorava tanto. E eu era igual um burro. Eu não olhava para um lado, nem para o outro, nem para baixo, nem para cima. Eu olhava para Cristo. A minha intenção era a cruz. Eu ficava cego. Olhava só lá. E essa mulher falava tanto de Jesus, com tanto carinho e tanto amor. E ela dizia e tal. Eu falava assim, e eu pensando comigo assim. Se essa mulher descer, encostar o dedo, se ela passar, encostar em mim, eu vou aceitar Jesus. Esse Jesus aí. E a mulher vai, posso descer, pastor? E a mulher desce, tá? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmã, eu mando te falar, sim, Jesus amado, não sei o quê. Irmão, eu mando te falar. E eu aqui. A mulher nem encostou em mim. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que essa mulher não encostou em mim? Volta, mulher. O culto quase acabando e eu olhava o horário. Meu Deus, essa mulher não vai encostar em mim, não. Acabou o culto.
Foi uma benção o culto. Mas eu não tirei o olho da cruz não, viu, gente? Fiquei lá olhando Cristo. Acabou o culto, eu falei, Senhor, eu não vou passar o título, não. Essa mulher, ela falou que vai colocar uns livrinhos lá atrás para vender. Eu vou lá, vou xingar ela, vou falar com ela assim, que eu ia aceitar Jesus, mas se ela não tocou em mim, eu ia xingar a mulher, olha pra você ver, eu ia xingar a mulher, porque eu queria aceitar o Jesus dela. Aí, ela com toda a graça e sabedoria que ela tenha para pregar, ela virou para mim e falou comigo assim, tá vendo esses 3 rapazes comigo? Tô. Também eram quase igual a você. Ela já me quebrou. Então, se eu não encostei em você, não toquei em você e você não aceitou Jesus hoje, porque hoje não é seu dia, querido. Vai em paz. Vai tranquilo para sua casa. A sua hora vai chegar. Tudo é no tempo dele. Então, eu não precisei de ouvir mais nada, porque eu já estava bastante focado em Cristo. Então, ela falou, ela me quebrou. Fui para casa chorando, mas com raiva dela assim mesmo, porque eu queria ter aceitado Jesus dela. Mas o Jesus dela só vinha para mim na hora que ela quisesse. Continuei indo na igreja e esqueci da mulher. Continuei indo na igreja. Igreja, célula, igreja, célula, igreja, célula, igreja, célula, só tratamento. Mas eu tomava era lambada, sabe? Satanás tentava me derrubar, os irmãos vinham, me pegavam, eu rodava, eu rodopiava para a cadeira fora, e os diáconos, coitados, braço tudo indo, porque a bicha era grandona e o cabelo era grande. Né? Não podia pegar na peruca dela, não, né? Que não era peruca, não, que era mais era cabelo mesmo, mas tinha um mega ali para aumentar. Aí aquilo ali ficava nervosa, né? A bicha ficava com raiva, mas ali não estava a bicha, ali estava o Renê. Ali já estava o Renê, que Deus cuidou. Então, o que aconteceu? Eu continuei indo para a igreja, teve um culto de missão com esse Alisson Santos que eu falei, que está tocando essa música. Não essa música, não, a outra. Depois você vai colocar e eu vou cantar ela rapidinho junto com ele. Eu amo essa música. Foi o dia que eu me converti. Esse Alisson Santos, ele cantou louvores tremendos, lindos, e eu focado na cruz. Nesse dia, eu não entendi o que aconteceu. Eu simplesmente paralisei. Ele pediu, falou com o presbítero, faz favor, deita aqui. Aí ele deitou. O púlpito lá, ele é de madeira. Então não tem esse aqui, dá para ver uma pessoa deitada, né? Vocês viriam. Eu de lá eu não vi, porque eu já estava anestesiado. Porque Jesus anestesia a gente quando Ele quer usar a gente. A sua hora chega, você não tem como você fugir, não. Você pode correr de Jesus, gente. Qualquer uma que pode correr de Jesus enquanto você quiser. Porque se você for escolhido, Ele vai te pegar na esquina. Ele vai te pegar. Não adianta você fugir da sua vida que Deus tem escolhido para você. Você é escolhido no ventre da sua mãe. Olha para você ver, eu fui lá amaldiçoado no ventre da minha mãe. Mas Jesus também já sabia que o pai já ia lançar a palavra contra a minha vida. E Deus foi lá e cuidou de mim. Nasceu o menino foi pisado, o menino foi humilhado, mas ele está aqui hoje. 54 anos. E eu falava com todo mundo que Deus não volta, estou ficando velho, Jesus não volta. Agora eu entendi como é que Jesus volta, tá, irmão? Jesus volta quando a gente morre. Morreu para você, ou é Deus ou é o capeta. Acabou. Ou você está com Deus, você está com a vida em Cristo, você vai embora para o inferno. Ele vai, quando ele pega o irmão pela blusa e levanta ele aqui, Jesus me anestesiou lá. Aí eu já não via mais nada. Era como se eu tivesse visto Jesus me pegando. Porque ele teve a chave da morte. Então era Deus me levantando naquele momento. Eu fiquei paralisado assim, olhando. Parecia que eu não estava na igreja mais. Só fui descobrir o que eu tinha visto no altar quando eu fui pesquisar no Google o negócio, a pessoa falou anjo. Aí apareceu uma foto do anjo no Google. Aí eu falei assim, isso aqui que eu vi no altar. Aí eu vou explicar para vocês. Lá de trás, paralisado onde eu estava, que Deus me paralisou, Jesus me mostrou, no altar, perto dos presbíteros, um monte de olho, muitos olhos. E eu vi aqueles olhos fixos, assim, eu ficava paradinho, olhando, e aqueles olhos vinham assim para o meu lado. Quando chegava perto de mim, aqui assim na minha frente, subia as almas. Era um arrebatamento na minha frente. Aí Jesus tocou as minhas costas, porque eu fui perguntar, achei que era minha irmã tocando, fui perguntar para ela, ela falou comigo assim, eu estava do seu lado, eu não estava atrás de você. Então quem tocou em mim, foi igual Jesus lá com
com a mulher do fluxo de sangue, né? Quem me tocou? Achei que Renata tinha tocado. Vai, aceita Jesus. Que eu já estava ali quebrantado, já morrendo, já para, né, doido para aceitar Jesus. Eu distraí. Satanás distrai a gente, sabe? Aí eu distraí. Jesus fez eu paralisar de novo. Aí eu olhei de novo no canto, aquele tanto de anjo veio andando para o meu lado. O arrebatamento subiu. Ele deu um empurrão em mim. Na hora que ele deu um empurrão, eu peguei minha irmã aqui. Ela estava aqui. Ela não estava aqui. Eu lembro direitinho. Eu peguei ela e falei, vão comigo, eu vou aceitar Jesus agora. E eu fui para frente. E ali eu me rendi aos pés de Cristo. E não saí dele mais. Isso é permanecer na presença. Isso é aceitar Jesus. Que aceitar Jesus não é levantar a mãozinha e ir aceitar, não. Você tem que permanecer. Eu vou ler aqui agora sobre a minha pós-conversão. Logo da minha conversão, uma jornada, o segredo é olhar para a cruz. Pois, se continuar firme com Cristo, é muito difícil cair novamente. Se você continuar olhando para a cruz. Assim eu fiz. Todo lugar, toda hora, local, que ia falar de Deus, lá estava eu. O tempo todo eu só queria ouvir falar de Deus. Eu não ouvia música mundana, só ouvia louvor. Onde falava que ia ter um culto, estava eu. Então vai lá. Por exemplo, tinha tarde da bênção culto? Renê estava lá. Tinha célula? Todas eu fui. Na de mulheres, na de homens, nas mistas, todas. Culto de sexta-feira? Renê estava lá. No sábado de adolescente? O velho estava lá. No Prata? Estava lá. Sem Peixe? Estava lá. Goiabal? Estava lá. Em Laje? Estava lá. São tantas adorações a Deus que eu fiz e não larguei ele. E eu permaneci porque eu larguei o mundo. É como se eu tivesse tirado o mundo de mim. Eu não olhei para trás mais. E quando a gente fala aqui na palavra sobre a Sodoma e Gomorra, a gente fala sobre a mulher de Ló. Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês que é muito fácil. Olha para você ver como é fácil ir para o céu. Caminhar com Jesus, a entrada na igreja é o quê? De graça. O perdão de Deus é de? A salvação é pela? O amor de Deus é de? A vida é de? Pronto. E a caminhada com Satanás? O cigarro é? A bebida é? A maconha é? A pedra é? A entrada na boate é? No cabaré? Então aprenda uma coisa no coração de vocês. Tudo que é de Deus é de graça. Aí fica uma pergunta. Para que pagar para ir morar com o capeta, se você pode morar com Jesus que é de graça? Dá para entender? É muito simples. É muito simples. Entender Deus. Entender o que Deus quer com nós. Se você entender o tanto que eu já gastei com bebida, com droga, na minha prática no mundo, Deus é bom o tempo todo. Olha, tudo que é de Deus é de graça. Tudo que é do diabo é pago. Não entendo qual que é o problema. Muitas pessoas preferem pagar para o diabo do que vir para a igreja com Deus, que é de graça. Dá para entender? Não, não dá. Então, voltando lá, na palavra, rapidinho, Gênesis 19, 24, no Antigo Testamento, a gente fala quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Porque se vocês, não sei se vocês gostam de ler Bíblia, né? Porque a gente é muito difícil ler Bíblia, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas o certo é ler todos os dias, nem que seja um versículo. Amém? A gente é obrigado a ler. Então, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de quê? Por causa da iniquidade. Iniquidade é uma coisa que muita gente ainda não entende. Iniquidade é você continuar pecando o mesmo pecado. Porque Deus fala com você, vai e não peques mais. Como ele falou com a mulher lá no poço. É para não pecar mais aquele pecado.
Mas a gente, olha, Deus aqui por acaso vai levar alguém santo daqui, porque se tiver alguém santo aqui, eu vou pedir o pastor para orar, para ir subir de uma vez. Né? Porque eu creio que nós estamos aqui para ser tratados, certo? Concordam comigo? Que não existe ninguém santo aqui dentro? Eu não sou santo e Deus vai me levar pela graça. É porque, a partir do momento que eu aceitei o meu Jesus e não pequei o meu pecado mais, porque eu lá mostrei para vocês, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não tenho práticas homossexuais mais. Hoje eu sou casado com uma mulher, estou muito bem casado. Obrigado, viu, mulher linda, Ronilda linda. Então, o que acontece? A iniquidade, Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade. A iniquidade é a condição do homem no pecado. O iníquo é aquele que se dedica à maldade ou à injustiça. É um pecado mais de uma forma mais agravante. O iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar. A iniquidade contínua leva às aflições não naturais, o que leva a uma mente réproba. Aí eu fui pesquisar sobre a palavra réproba. Réprobo é o adjetivo e substantivo masculino que, ou aquele que foi banido da sociedade, malvado, detestado, infame. Olha para você ver o que tinha dentro de Sodoma e Gomorra. Vou contar só um pedacinho de Sodoma e Gomorra para vocês. Sodoma e Gomorra era a cidade que Ló foi morar, né? Pediu Abraão, que deixou ele, falou assim, escolhe essas terras aí. Ele foi lá e escolheu a terra dele. Então eu imagino assim, a pessoa que é muito olho grande, porque primeiro Deus tinha falado com Abraão para fazer o quê? Sai da tua parentela e siga. Ele foi e levou Ló. Levou Ló com ele. Então assim, Deus manda falar para vocês aqui agora. Cuidado com quem vocês levam junto com vocês. Com quem vocês caminham. Que às vezes Deus... Sabe aquela pessoa que Deus está tirando da sua vida e você está lá e teimando? Eu quero amizade com ela, eu gosto tanto dela. Mas Deus está tirando e você está querendo. Então é isso que aconteceu com Abraão. Ele levou Ló. Ló cresceu o olho na terra as melhores. Só que Abraão, por ser uma pessoa tranquila, ele falou, não, pode escolher, onde você quiser escolher. Escolhe você, depois eu pego, o resto fica para mim. Ele escolheu. Ele escolheu o quê? Sodoma e Gomorra. Foi lá morar. A cidade de lá era próspera. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Inclusive, a mulher de Ló, por vocês saberem, no finalzinho ela vira estado de sal. E sempre falam, hoje em dia estão falando muito, para que falam da mulher de Ló. Lembre-se dela. Que a mulher de Ló, ela fez isso aqui, ó. Ela não chegou nem a virar. Ela virou, foi estátua de sal. Certo? Por quê? Deus convida você para não olhar para trás. O que você largou lá atrás no mundo não é para você pegar de volta. Está no lixo, fica. Não é para você trazer de volta para dentro da sua casa. Se Deus está te dando livramentos, por que você vai pegar aquilo de volta? Então a mulher de Ló, ela é citada dessa parte por causa disso. Porque tem muita gente que ainda quer trazer alguma coisinha do mundo. Ah, eu vou ver essa música, é o tal do nada a ver. Ah, eu vou ver essa musiquinha aqui, é só é uma musiquinha. Esse tal do nada a ver pode te levar para o inferno. Você pode não ter tempo de pregar uma palavra de Deus como eu estou pregando aqui hoje. Você pode não ter tempo para poder falar o que eu estou fazendo aqui hoje. Dá para vocês entenderem que há 3 anos atrás era para mim estar lá no fundo do poço, lá enterrado numa cova, nem osso meu mais era para ter? Deu para vocês entenderem isso? Então, tipo assim, essas palavras, quando a gente vai entender, elas são muito pesadas. Iniquidade, Deus acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra, queimou ela todinha. E agora Deus vai fazer a mesma coisa aqui nessa terra. Deus não vai ter dó. Então, irmão, está próximo de Deus voltar. Muito próximo de Deus voltar. Então, o que eu falava com meu pai, hoje, não precisa muita coisa para falar, não. Vocês podem ver que o Rio Eufrates está secando. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Bíblia, você já ouviu falar, pastor, do Rio Eufrates, que tem os 4 cavaleiros, né, que estão presos, acorrentados lá. Eles vão ser soltos, uma terça parte da população vai ser dizimada. E vai vir um falso Cristo, o anticristo. Então, quer dizer,
Por enquanto, a graça dele me basta. Por enquanto. Enquanto vocês têm a graça, que aproveitem. Porque vai embora. Quando Jesus voltar, vai ser no piscar de olhos. E se você não estiver preparado, meu irmão, você vai ficar. E aí vai ser choro e ranger de dentes. Vai ser muita tristeza. Vai ser avião caindo, igualzinho está na internet. Eles já estão pregando lá. Automaticamente, os próprios ímpios estão pregando. Eles colocam na internet lá como se estivesse rindo. Mas eles sabem que vai acontecer aquilo. Tem gente acreditando. Então, gente, preste atenção no que vai acontecer com a sua vida daqui para frente, porque pode não ter volta. Não ter volta mais. É muito sério isso que eu estou falando. Isso é um alerta para todos vocês que estão achando, querendo dar aquela voltinha no mundo. Dá voltinha, mas não vai dar tempo, não. Não está dando tempo para você dar aquela voltinha no mundo, mas não, igual eu já dei, né? O pai falava comigo, você quer aproveitar o mundo, aproveita. Olha, eu aproveitei. Eu falava a verdade com você, eu aproveitei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas ainda deu tempo. Mas, porque Deus foi misericordioso comigo. Pela misericórdia de Deus que eu estou aqui hoje. Porque se Deus quisesse, Ele tinha me deixado lá. Que Ele é que é o dono da vida. É Ele que sopra e faz. Viva. E eu voltei. Então, gente, o que eu preguei aqui agora foi o meu testemunho. E ele não é para poder passar lição em ninguém. É para vocês entenderem que o amor de Deus é muito grande. Aprenda a amar o próximo. E amar o próximo, né? Se mostrar o amor ao próximo aqui na igreja, sentado do lado, aí é muito fácil. Agora, vai na rua fazer evangelismo. Vai pregar numa praça. Vai tomar tapa na cara de noiado. Vai tentar abraçar um travesti na rua que está lá todo doidão. Não é fácil, não. Fazer missão não é fácil, não. Vocês estão vendo os missionários morrendo fora daqui do país? Estão vendo? É raro eu ver notícia, mas alguma coisa eu pego. Porque joga lá no TikTok, alguma coisa assim. Eu estou de propósito. Era para mim estar de pano de saco hoje. Mas eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não vou pregar dessa forma, porque para o Senhor eu vou estar sempre lindo. E o pano de saco representa o quê? Humildade. A gente está assim, gosta, eu estou de propósito. Mas eu saí do propósito para mim vir pregar meu testemunho, porque ele já tinha marcado. Então eu tive que sair do propósito para mim vir pregar e colocar essa roupa bonita para vocês verem. Agora isso aqui é só casca, tá, gente? Só uma casquinha. Isso aqui, quem aproveita, vai aproveitar, é só ela, mais ninguém. Só ela que vai aproveitar. Então, gente, essa voltinha que vocês estão querendo dar no mundo, que vocês podem estar pensando aqui agora no momento, é uma voltinha que eu falo assim, vou beber só esse golinho de cerveja hoje. Amanhã eu peço perdão para Deus. Semana que vem eu vou beber só mais um golinho de cerveja. E vai tomando um golinho de cerveja, daqui a pouco você está com uma caixa de cerveja na sua casa. Então você presta atenção muito no que vai acontecer, para depois não arrepender. Porque hoje em dia não está dando tempo de arrepender mais, não. Eu não tive tempo de arrepender na hora que eu infartei. Eu não vi nada. Eu simplesmente morri. Estava morto. O que eu podia fazer? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não vi nada. Perguntam para mim, eu pergunto para mim mesmo. Deus, o que aconteceu comigo? Não sei. Os seus 45 minutos, eu sei que eu te dei a vida de novo. Você precisa saber mais alguma coisa? Não. Eu não quero saber mais nada. Hoje eu não pergunto para Deus. Perguntaram para mim. O meu coração, ele funciona, aliás, mais uma bênção que Deus fez na minha vida, né? Meu coração, quando eu infartei, eu fiz o esboço que o Espírito Santo me fez, tá? Até hoje está ele aqui. Tá vendo esse preto todo aqui? Esse preto? Esse preto é o meu coração todo queimado. Só funciona 31%. Certo? Aliás, funcionava. Enganei vocês. Deus já fez a obra. Agora eu já estou funcionando 45% do meu coração, funcionando normalmente. Olha a obra que Deus faz na vida da gente. E perguntaram para mim, você não acredita que Deus pode curar seu coração? Não, eu falei, acredito. Deus pode fazer a obra, sim. Mas vocês já ouviram falar de Paulo? Do espinho na carne? Eu falei com ele, não, hein? Se Deus quiser que eu viva com 31%, pregando a obra, e falando de palavra de Deus o tempo todo, e falando que Deus é amor, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz o impossível acontecer, eu vou viver com 31%. Se ele não quiser, ele vai mudar o quadro. Eu estou na mão dele,
Não sou eu mais. É Ele. Ele é dono da minha vida. Foi Ele que me deu o sopro de novo. Então, se Ele quiser que meu coração funcione até 100%, é Ele. Eu não aposentei até hoje, gente. Não entendi. Perguntei para Deus várias vezes. Sabe o que Deus fala comigo? Muita gente, às vezes, é muito preocupado. Aí vou te mostrar o carinho de Deus de novo. Tem que aposentar, que eu não sei o quê. Eu ficava preocupado. Ia para o monte, fazia vigília. Deus falou comigo assim: por acaso te falta alguma coisa? O que está faltando para você? É só dinheiro? Você não dá o dízimo? Você não tem comida? Você não tem bebida? Você não tem esposa? Você não tem neto? Você não tem filho? Você tem tudo. Você quer mais o quê? Você quer só aposentar? É a coisa que Deus poderia me dar assim, ó. Aí eu parei de preocupar. A hora que Ele me der a aposentadoria vai ser isso. Se não quiser me dar também e me voltar a trabalhar, Ele vai encaminhar também, porque eu estou na mão dEle. A partir do momento que você crê que Deus está você está nas mãos de Deus, você deixa Ele fazer da sua vida o que Ele quiser. Não é mais você. Não vive mais eu, é Cristo. Eu não vivo mais Cristo, é Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, você tem que aprender que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E você aprendendo essas 3 palavrinhas, você vai para frente em qualquer lugar que você for. E você vai falar da palavra de Deus com todo carinho e amor, com qualquer um. E vai pregar um testemunho, como o meu preguei. Eu creio que eu não fui abusivo com ninguém, né? Acho que eu não ataquei ninguém aqui. Não, eu fui claro para todo mundo aqui, todo mundo entendeu, né? E não me justifico o meu pecado de homossexualismo por causa que eu fui abusado na infância, também não foi, tá? É porque as coisas foi lançada a palavra nas minhas costas, as coisas aconteceram foi espiritualmente. Quando vocês entenderem o mundo espiritual, o que acontece, com o que se fala da boca para fora, aí você vai entender o que aconteceu comigo de novo. Se você prestou atenção no meu testemunho, você vai ver que o tempo todo está falando de espiritual. Não teve nada carnal. Então, quer dizer, o carnal que eu fiz, os pecados que eu fiz, Deus lavou tudo naquelas águas. Na hora que eu mergulhei nas águas. Então, fica tranquilo, irmão. Só entrega nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Confia no Senhor. E Ele vai fazer